E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Teste em Produção aqui no canal Sobrinho de TI, onde a gente bate um papo com profissionais da área de TI sobre diferentes assuntos, seja ele assuntos técnicos, vida profissional, vida pessoal, afinal, a vida nada mais é do que um teste em produção. E hoje eu estou aqui com um cara muito bacana, acredito que a gente vai ter bastante coisa legal para conversar. Ele é Microsoft MVP, ele é palestrante internacional, faz contribuições em vários projetos aí open source e já viajou para o outro lado do mundo, na China, para fazer um carro andar sozinho com inteligência artificial. Chamo ele aqui para bater um papo comigo agora, o Ítalo José, também conhecido como Ítalo JS. Já começo, né, agradecendo sua presença aqui, bater esse papo com a gente, Ítalo, e já começo te colocando na fogueira, que eu já quero entender esse JS aí das suas redes sociais, é de JavaScript ou é porque é Ítalo José e o seu sobrenome, alguma coisa assim? Ítalo José, cara. Todo mundo acha que é de JavaScript, mas não tem nada a ver com nada. É de José mesmo, é de José. Apesar de eu trabalhar Boa. com JavaScript fortemente hoje. Aí, ó. Não, é o destino, cara. Foi uma boa jogada de marketing aí. Bom, bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui. Prazerzaço Muito estar obrigado falando pelo contigo. convite. E a gente vai entrar em muito assuntos bacanas aqui, principalmente esses pontos aí. O Ítalo, para quem, né, já conhece ele, e para quem não conhece, também já aproveito e já deixo aqui as redes sociais dele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu acredito que tá fácil. A maioria dos lugares é ItaloJS, então tá super fácil de encontrar. E para quem já acompanha ele, já deve saber que recentemente ele voltou da Grécia, foi dar uma palestra lá. E a gente vai falar sobre isso também, vai falar da viagem dele para a China, falar um pouco de inteligência Aí, artificial, projeto open source, enfim. Vamos conhecer um pouco mais o Ítalo hoje. Bom, Ítalo, cara, eu começo aqui fazendo uma pergunta, já virou meio que praxe, assim, do quadro aqui, que seria a primeira pergunta do quadro, que é como que você começou na área de TI? beleza, cara. Bem, eu na área de TI não programação, né? Mas tecnologia, putz, foi consertando computador do vizinho, sabe? Eu fazia umas artes assim muito feias. E aí era de conserto e manutenção de computador, montagem e manutenção de computador. Saía colando durante toda o bairro onde eu morava, e ali ia consertando e tudo mais. Aí nisso eu ia fui conhecendo algumas pessoas e tal. Entrei na época era eu jovem aprendiz, né? Acho que meados dos meus 14 anos, 13 por aí, fazendo manutenção de computadores. E lá eu conhecia algumas pessoas que programavam, né? Passava assim umas salinhas e via uma galera com um monte de código na tela e eu pensei, putz, o que que é isso? Aí eu comecei a conversar com eles começaram a explicar o que era programação e tudo mais. E então tentei aprender por conta, não consegui. Para ser sincero, eu não consegui mesmo. Eu era muito afobado, eu queria já fazer as coisas os projetos complexos e tudo mais, sem passar antes por lógica de programação. Então só me lasquei, porque eu perdi muito tempo. E aí eu finalmente entrei na ETEC ali, meados dos meus 15 ou 16 por aí, e aí foi aí que eu comecei de fato a programar de verdade. Acho que já Pô, que deve. legal, você fez... Eu fiz ETEC também. É, É, fiz em base de Godoy, é tech de informática. Nem é mais, nem é mais, o curso nem é mais de informática, o curso acho que agora é de desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de software, alguma coisa assim. Mas quando eu e aí fiz também depois, se é, chamava curso de informática. E aí tinha uma galera que entrava lá pensando que ia aprender na época a mexer com Orkut. Não tinha nada a exatamente. ver com isso. Era programação. E aí depois eu entrei na faculdade e aí foi que eu comecei, na faculdade é que eu comecei de fato a trabalhar, a fazer estágio e tudo mais, né? E que, putz, foi até engraçado que foi na mesma época que eu comecei a contribuir para a comunidade, assim, quase que com alguns meses de diferença.
E Pô, aí, que daí legal. pra frente, é a história. E uma última, acho que todo mundo que faz ETEC faz essa mesma pergunta. Você fez ensino médio e técnico ou você fez só o técnico? Não, não, eu fiz só o ensino técnico, porque quando eu submeti, fiz o vestibulinho lá, eu já estava no ensino médio, então se eu quisesse fazer os dois ao mesmo tempo, eu precisaria voltar um ano. Então eu fiz separado mesmo. Aí, putz, de tarde, de manhã era estudar por conta, programação, de tarde era ETEC, e aí de noite era ensino médio. E aí foi isso aí, acho que, putz, minha adolescência toda. Que bacana, legal. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, não mais, saí recentemente, agora estou nas áreas do interior de São Paulo, mas sempre nasci e cresci aqui em São Paulo. Pô, que legal, bacana. E qual que foi a primeira linguagem de programação que você aprendeu lá? Provavelmente na ETEC, eu acredito, né? Olha, a primeira linguagem que eu aprendi, na verdade, foi ActionScript. Isso já antes de tudo e todos, antes do meu estágio, antes da ETEC, antes do Jovem Aprendiz, antes de tudo. Mas eu não tinha nem ideia que era linguagem de programação na época. Hoje em dia, quase já não é usado mais, né? Era usado para programar Flash, né? Aplicações Flash. Mas depois disso, dentro da ETEC, eu comecei com Portugal e C. Então, eu vi muito Portugal, C, C++, e aí depois é que eu comecei a ir para Java e para C Sharp. Que, inclusive, C Sharp foi base ali para o meu primeiro estágio, né? E aí, depois disso, putz, passei por diversas outras linguagens. Aí foi, tipo, de C Sharp, Go, Python, hoje em dia, Node.js, Pô, que legal. essas Eu, linguagens. eu aprendi com Portugal também, depois Pascal, e ali já pro finalzinho do curso técnico, um pouco de Java. Mas o pesado mesmo foi o Object Pascal ali, Delphi. Nossa, o Portugal é uma aplicação fantástica, assim. Acho que ele tira a barreira de muita gente para poder aprender a programação, né? E é engraçado também porque olha como o inglês, né, querendo ou não, é uma barreira para muitas pessoas terem digamos assim, sucesso ou começar em algumas carreiras como programação, porque a gente teve que criar uma linguagem para a nossa língua, para a gente aprender programação, para então a gente aprender programação em inglês. Olha que louco, né? É, querendo ou não, é cultural, né? Infelizmente, eu tenho amigos, por exemplo, que estão hoje morando em outros países e os filhos deles, né, estão estudando lá e eles falam, não, aqui não tem essa de tipo, tem aquele inglês mais ou menos da escola, não. Lá o negócio, as crianças aprendem de fato duas línguas, né, ou às vezes, né, se for o E, caso, o país fala só o inglês, é óbvio, mas, por exemplo, tem galera morando, tipo, na Espanha que aprende o espanhol e o inglês, né, e aprende uhum. mesmo. Então, eu entendo que um pouco também isso é cultural. Espero eu, né? Não tenho muito mais contato com a área, né, educacional, principalmente nesse nível, mas eu espero eu que esteja mudando ou que mude um dia, né? Mas eu confesso que para mim, falar que ainda tem alguns certos percalços ali por conta do inglês na área, mas já foi, vamos dizer assim, já foi um limitador muito grande. Hoje não tanto, mas já foi bastante. Não sei se para você teve dificuldade com o inglês, mas eu já tive bastante, cara. Não, de fato, é a língua, e é engraçado porque, quer dizer, não é engraçado, É, porque nós temos que gastar. Só pelo fato da gente não falar inglês desde criança e não ser, né, não crescer assim numa sociedade bilíngue, a gente fica para trás de muitas pessoas porque nós precisamos gastar um tempo estudando essa língua e nos aperfeiçoando, que é um tempo que outras pessoas de outros países não precisam gastar, né? Eu senti muito isso agora que eu comecei a trabalhar para empresas do exterior há um mês. Estou trabalhando para uma empresa do Canadá.
E eu vejo pessoas, bem, desenvolvedores júniores que estão no começo da sua carreira e que, show de bola, elas estão lá na mesma empresa que eu, também ganhando em dólar, são desenvolvedores de outros países que não usam a moeda dólar, assim como eu, estão no mesmo contexto que eu, só que eles já nasceram com o inglês. Então, no Sim, começo da carreira, eles já estão trabalhando para empresa do exterior. E olha, e aí quando eu olho para mim, eu, poxa, eu tive que ralar para poder chegar na empresa do exterior, e para eles foi um pouco mais rápido, né? E aí você vê como o inglês, por a gente não crescer numa cultura bilíngue, o quanto que isso impacta, né, no nosso crescimento, na nossa carreira e em tudo que a gente faz. exatamente. E eu acho que assim, obviamente, a gente que está falando aqui, né, na área de TI, isso ainda tem um peso maior, mas eu acho que a tendência é cada vez mais as outras áreas também, né, começar a ter um peso maior, porque agora com home office e tal, muita gente está vendo que dá para contratar pessoas de outros países e etc. E querendo ou não, a gente sabe, né, em comparação de outros países, por exemplo, a nossa moeda aqui ela é desvalorizada, então isso também chama atenção, né, tanto dos profissionais aqui do Brasil para atuar em empresas lá fora, quanto das empresas, né, porque aí o custo de contratar um cara aqui no Brasil, teoricamente, vai acabar sendo, entre aspas, menor, por conta que, por exemplo, se eles fizerem uma oferta, que para a gente é uma muita grana, porque é em dólar, para os caras, né, muitas vezes acaba saindo mais barato. Mas que legal, cara. Eu Sim, não sabia que você estava trabalhando numa empresa do Canadá. Como é que tá sendo essa experiência aí? Tá curtindo? sim, sim. Bem, eu tô achando sensacional. É muito engraçado que são os mesmos problemas, a mesma forma de pensar, a mesma estrutura organizacional, é literalmente igual a uma empresa do Brasil, né? Bem, eu, mês passado, eu estava na Vortex, eu estava como no Tech Lead lá, e, bem, Tava trabalhando junto com migrando o Jonathan lá? exatamente, outro Gente, gente MVP, boa pra caramba. não, gente, boa demais, demais, gosto, o cara é sensacional. E, bem, migrei para algumas questões pessoais para essa empresa, e é muito engraçado, porque ela é muito igual a uma empresa brasileira. E para mim foi um choque, porque eu estava esperando uma coisa completamente diferente. Nossa, uma empresa do Canadá deve ter uma cultura diferente, deve ter processos diferentes, deve ter um ritmo. Beleza, o ritmo é diferente, mas todo o restante é literalmente igual, né? O que é muito bom, porque eu já me sinto em casa, já sei o que eu tenho que fazer, então só, O, só entregar. o que que seria de diferente nesse ritmo? Tipo, mais acelerado ou mais tranquilo que as empresas aqui do Brasil? Ou mais Perfeito. organizado também? Tem isso. Acho que duas coisas. Bem, acho que o ritmo ele é bem mais devagar. Eu hoje posso dizer que eu estou trabalhando bem menos e ganhando bem mais, né? E também eles são bem mais estritos às regras ao qual eles impõem. Mas isso, claro, acho que vai de empresa para empresa. Mas das empresas ao qual eu passei, geralmente, temos uma regra sobre documentação, mas existe um caso específico que a gente vai deixar ele de lado. Não, lá não existe isso. Tem a regra, tem que fazer, não importa se o mundo está pegando fogo ou não. Você tem Não tem o que. jeitinho brasileiro? Tipo, ah, nesse caso aqui não precisa. Não existe esse jeitinho brasileiro. E é mais fora isso, realmente é tudo muito semelhante. O que é muito legal para quem hoje não trabalha numa empresa exterior e quer trabalhar para uma empresa exterior, saber disso, porque, assim, você que está querendo fazer isso, fica tranquilo que tudo que você faz aqui no Brasil vai ser a mesma coisa que você vai fazer lá fora. A diferença é que Só você que vai em ganhar um inglês. outro e vai ser em inglês. Então, assim, espero que isso seja confortante para você, né? Se sentir que, putz, não tem. As pessoas de lá não são melhor, nem são piores. São literalmente iguais. É, isso eu acho uma coisa importante também, né? Porque geralmente, por exemplo,
não sei, eu confesso que o meu contexto, né, vamos dizer assim, sobre o Canadá não é muito grande. Mas, por exemplo, se a gente analisar, é muito comum, principalmente na área de TI, muita gente achar que, nossa, os americanos, por exemplo, que estão ali do lado do Canadá, são os caras muito, tipo, fora da curva, os caras muito excepcional e tal. E eles acabam interpretando muito isso por conta do quê? Ah, porque as big techs, né, a maioria foram criadas por americanos ou por pessoas que moravam nos Estados Unidos e tal, e aí, tipo, lá tem muito famoso Palo Alto e, enfim, né, Vale do Silício, mas não é bem assim, né? Não é porque o cara é americano que o cara é melhor só por isso, que ele vai ser melhor do que um profissional brasileiro. Até porque nós temos, se você começar a olhar um pouco no detalhe, quem foram os criadores de certas tecnologias que nós temos hoje, você vai ver que o Brasil tem uma grande influência ali também. Nós temos o Elixir, foi criado por um brasileiro. Nós temos também o Sinon, o Chai, se eu não me engano, que são duas bibliotecas famosíssimas em Node.js, né? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas acredito que o Lua também teve uma boa participação de brasileiros. Então, galera dos Estados Unidos, são marketing. Claro, tem muita gente foda lá, mas acredito que é muito da imagem que você falou. Putz, já que tem muita empresa grande que nasceu lá, provavelmente muitas das tecnologias que nós temos hoje foda vem de lá também, mas não necessariamente, né? É, exatamente. É tipo, por exemplo, há um tempo atrás, a gente pegar, não sei se você acompanha o futebol. Eu já acompanhei mais no passado, hoje nem tanto. Mas antigamente, por exemplo, um jogador estourava aí, o cara é brasileiro, tal, nossa, o povo já imaginava que vai vir um novo Ronaldinho Gaúcho, sei lá, um novo. E não é porque o cara é brasileiro que o cara, né, necessariamente é bom. Mesma coisa nesse contexto aqui. Não é porque o cara é Uhum. americano que o cara é bom. Mas enfim, eu acho que é legal, né, bater esse papo. Acho que é a primeira vez que eu tô, tipo, tendo uma conversa aqui que a gente entrou nesse quesito, assim, de falar um pouco sobre a contexto, né? Porque a maioria das vezes a gente fala assim, como que é a experiência de trabalhar numa empresa internacional, mas acaba indo para um outro caminho, que é falar da questão, tipo, a burocracia que é diferente para você conseguir, por exemplo, receber em dólar, morar aqui no Brasil, ou então a questão do tipo, até um pouco às vezes do ritmo do projeto, né? Enfim, questão de time zone e tal, mas acaba não entrando nesse contexto do tipo as pessoas, né? As Uhum. pessoas, tipo, da empresa. Mas É isso, cara. aproveitando já. Quê? Se você puder repetir, por favor, que eu não entendi. É exclusividade de conteúdo, cara. Exatamente, é isso aí, pô. Mas vamos voltar um pouco a página, né? Vamos entender uma coisa. Você comentou ali quando você estava começando, né, na área de TI e tal, ali na época já da facul, primeiro, né, primeiro trabalho, tudo. E também foi mais ou menos próximo dali que você começou a contribuir para a comunidade, certo? Como é que foi? Exatamente. Como que você, o que aconteceu um dia? O que aconteceu que assim, do nada você falou assim, agora eu vou contribuir para a comunidade? Bem, eu participava muito de meetups, na época acho que meetups foi uma ótima forma de aprender, de conhecer pessoas e de me manter ali engajado. E chegou um certo momento, eu já estava estagiando, eu estava trabalhando em uma startup onde a gente trabalhava com o Luz, né, a tecnologia Luz da Azure. Isso há 6 ou 7 anos atrás. Estávamos usando a versão beta do Luz. Né? Então, não tinha muito conteúdo na internet, ninguém falava sobre isso. E aí, eu pensei, poxa, eu posso falar sobre isso. Eu posso ensinar as pessoas sobre isso. E aí, eu comecei a procurar esses meetups para ver como é que eu poderia estar lá, né, palestrando e tudo mais. A princípio, eu procurei alguns meetups pequenos, tomei vários não, vários não, até que eu submeti pro. Bem, não estou lembrado agora o nome da comunidade. O Netcoders, que acho que nem sei se existe mais. E quem aceitou minha palestra foi o Eric Wendel. Inclusive,
tá aí hoje bombando e tal. Famosaço! Famoso. Gente boa Bem, pra caramba também, né? não, sensacional. Ele não tenho o que falar dele. Cara, super gente boa, inteligente pra caramba, sensacional, merece tudo que ele conquistou hoje. E, bem, eu fui, fiz a primeira palestra, e olha que curioso, eu tinha mandado tantos call for papers, que até hoje eu não sei como isso aconteceu, mas no dia seguinte da minha primeira palestra, eu ia dar essa mesma palestra na Microsoft. E eu era um estagiário que estava falando que tinha feito sua primeira palestra e que no dia seguinte ia dar uma palestra na Microsoft, que inclusive foi quando eu conheci o programa MVP. Era o MVP Day, se eu não me engano, e não me pergunte como eu estava lá, até hoje eu não sei, eu não era MVP, não era nada, e eu tava no comecinho da minha carreira, só sei que eu mandei tanto call for paper, que de um jeito ou de outro eu cheguei lá. E aí, depois desse dia, eu conheci outros influenciadores e tudo mais, e eu comecei putz, que legal isso daqui. Gostei muito dessa vibe, dessas pessoas, do que eles estão fazendo, do que eu fiz aqui, e agora eu vou cair de cabeça nisso. E aí foi quando eu comecei a fazer várias palestras, artigos e só, porque eu só comecei a fazer vídeos e outros tipos de materiais agora na pandemia. Bacana. A gente já já também vai falar do canal do YouTube do Ítalo, que ele tá começando aí, postar alguns conteúdos lá. Mas antes, aproveitar o gancho aqui, já que você estava contando um pouco dessa trajetória na comunidade, contando algumas pessoas que você conheceu e tal, né? Eu lembro o dia que eu te conheci, cara. Óbvio, eu não sou nenhum Eric Wendel, eu tô longe disso na questão da fama, mas não sei se você se lembra, foi num meetup lá em Campinas, lembra? E a gente se Que conheceu dentro da estação de rodoviária, se não me engano. É, da rodoviária. E aí a gente até dividiu uns Ubers para poder ir e É, voltar do evento lá. Que era no Parque Tecnológico, né? Que é afastado um pouco sim, da cidade. sim, não, foi. Vixe, bons tempos, hein? 2018, se eu não me engano. Foi Faz um tempão. tempão, né? Bacana. Mas aproveitando o gancho aqui, eu lembro que você comentou, né? Pô, primeira palestra, no dia seguinte eu tava lá na Microsoft e tal, dando uma palestra doideira. Eu lembro que esse dia, por exemplo, que eu te conheci, que a gente foi dar palestra lá em Campinas, eu não era MVP ainda, tipo, assim, eu acho que se somar, eu devia ter, acho que era a minha quarta ou quinta palestra, mais ou menos, assim. E eu ia falar de um bagulho que eu nunca tinha falado antes, que ainda é óbvio, trazendo para um contexto, né, da época tava estudando ali, que era Xamarin e tal, mas eu ia falar sobre hoje eu acho que já até mudou de nome, que é o Face Detect, lá da Azure, né? E eu lembro que foi bem bacana, foi um evento meio voltado um pouco para a parte de IA, né? E aí eu queria Sim, pegar o gancho para entender um pouco como que você caiu, começou, né? Tipo, eu entendi ali que você estava trabalhando com o Luiz e tudo, e ali que você começou a criar conteúdo para voltado para essa área, certo? exatamente. Bem, só para dar um pouco de contexto, né, para quem está assistindo, bem, toda a minha trajetória ela é desenvolvimento de software, mas especificamente 2 anos de toda a minha carreira eu trabalhei dentro de ciência de dados, como engenheiro de visão computacional, né? E também já organizei algumas palestras não, algumas comunidades, como a AI Brasil, que era focada em inteligência artificial. Então, por um período, eu fiquei muito envolvido com inteligência artificial. E aí, né, agora falando assim, um pouco sobre como eu comecei e tudo mais, eu sempre gostei dessa questão de inteligência artificial, porque, putz, era algo. É um tema muito legal, né? Não tem nem muito o que explicar. É um tema que chama muita atenção. E quando eu estava trabalhando com o Luiz, apesar de ser serviços cognitivos e consumos de API e etc., era um pezinho ali para inteligência artificial. E eu comecei a ver, e aí
depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei, de fato, a estudar como é que funcionava a inteligência artificial por debaixo dos panos, né? E nisso eu vi que, putz, legal, a inteligência artificial é absurdamente complexo, né? Só que muitos desenvolvedores que estão começando a utilizar, na época, Machine Learning estava começando a se tornar famoso, muitos desenvolvedores acham que é algo simples, ou que, putz, na verdade, serviços cognitivos, que é a inteligência artificial, e eu fiquei um pouquinho indignado com isso. Então, eu comecei a produzir material e organizar eventos, palestras, artigos sobre inteligência artificial por debaixo dos panos, explicando os algoritmos, explicando ali as bibliotecas como TensorFlow, PyTorch e tudo mais. Então, eu comecei a trabalhar com engenharia de visão computacional, e aí eu trabalhava muito com OpenCV, Python, trabalhava com Node também nessa época, e, porém, depois de uns 3 anos nisso, né, eu acabei, para ser sincero, cansando um pouco de inteligência artificial. É muito legal, muito nice, mas eu acabei achando os projetos um pouco repetitivos, né? Geralmente você tem ali os seus dados, ao qual você estrutura e trabalha e refina os seus dados. Você escolhe um algoritmo, refina ele, você faz alguns pequenos ajustes, roda esses dados em cima do algoritmo, pega a sua inferência, né, que é o seu resultado, e bota em produção. De forma bem grosseira, esse trabalho é bem frequente, essa esteira, né, é bem frequente em projetos de inteligência artificial, machine learning, a visão computacional e etc. Então, acabei me frustrando um pouquinho e acabei voltando para a área de desenvolvimento de software. Mas, esse tempo aí que eu fiquei focado em inteligência artificial rendeu bastante coisa, né? Acho que, por exemplo, o evento da China que você citou mais cedo, né? Nessa Um mesma época, ótimo ponto para gente entrar nele. Mas mesma época, antes, só para finalizar, desculpa te interromper, que eu acho que é até legal, ali você estava usando, né? Você usou o exemplo ali da questão de inteligência artificial não é só serviços cognitivos, né? Que eu acho que é legal que você falou dos eventos de inteligência por debaixo dos panos, né? Então, basicamente é porque muita gente achava, né? Eu, principalmente, no primeiro momento, quando, sei lá, o primeiro contato que eu tive, por exemplo, eu fui uma das pessoas que eu imaginava, nossa, cara, já estou estudando inteligência artificial. Por quê? Porque eu estou consumindo um serviço aqui. Só que, na verdade, não. Ali eu só estou consumindo um serviço. Né? A inteligência artificial mesmo, trabalhar com inteligência artificial, óbvio, você consumir um serviço de certa forma, você entregar um valor, né, para o seu cliente com inteligência artificial, de certa forma você está trabalhando. Mas não é você falar assim, não, eu trabalho com inteligência artificial. Porque ali você não está treinando nenhum modelo, você não está construindo o serviço, você só está consumindo o serviço que alguém que trabalha com inteligência artificial mesmo, focado naquilo, construiu, né? Uhum. Sim, exatamente, exatamente. E isso foi um dos motivadores para que eu começasse de fato, a produzir bastante material sobre esse tema na comunidade, porque eu via que muitos desenvolvedores tinham essa mesma visão. E eu, putz, eu tenho que mostrar que não é isso. E aí eu comecei a produzir os materiais que eu produzi. Legal. Agora me conta, cara, como que você foi parar na China, velho? Primeiro, que cidade da China que você foi? Beleza. Então, nesse tempo, né, acho que nesses 3 anos ou 4 anos que eu fiquei envolvido ali com inteligência artificial, eu fiz um curso de engenharia de carros autônomos na Udemy, curso muito bom, inclusive, e ao final a gente tinha que fazer um TCC, e esse TCC era feito, composto por, acho que 4 pessoas do mundo inteiro e tudo mais, e tinha um rapaz lá que ele era da China, e ele postou um hackathon, né, no nosso grupo, e eu me inscrevi, assim como eu fazia com todo o coffee paper que eu via na minha frente. Saía me inscrevendo em tudo. Então, eu me inscrevi, houve um processo seletivo, teve algumas entrevistas. Então, e nessa época eu já era MVP da Microsoft, já tinha ganhado o prêmio na categoria de inteligência artificial. Então,
eu fui selecionado e fui para lá. Foi muito engraçado porque parecia muito com um processo de tráfico de pessoas. Eles falaram assim, ó, você paga tudo do seu bolso e eu te reembolso aqui. A comunicação era feita exclusivamente por e-mail e eles tinham, no máximo, uma landing page. É... E eu Você fui, foi? E mesmo assim você foi? eu fui. Várias pessoas Você não, falaram que era pessoas, várias. você não recebeu um cartãozinho assim com um círculo, um triângulo e um quadrado? Bora jogar um jogo? Eu fui assim e tá coisa de jovem. Acho que se fosse hoje em dia eu não teria ido. Mas, bem, eu falei, não, foda-se, meu, bora, vamos ver no que vai dar. E aí cheguei lá, graças a Deus deu tudo certo. Mas, bem, eu fui para Guangzhou. Acho que essa é a pronúncia certa da cidade. É uma cidade que ela fica no meio da China e ela não. Ela, eu gosto de fazer essa comparação, que ela é como se fosse uma Minas Gerais. Ela não é um Acre, para ser muito remoto, e ela também não é uma São Paulo ou um Rio de Janeiro para ser uma cidade muito turística ou uma cidade muito desenvolvida. É uma cidade, tipo, legal, mas que não é um lugar que vai se receber, não é um ponto turístico do país, né? E aí, bem, fui lá, eles não falam inglês, eles não entendem os nossos caracteres ocidentais, eles só entendem se eu estiver certo, o nome do caractere deles é kanjin, eles só entendem isso. Então, assim, eu trabalhei, fiquei lá durante uma semana e durante os 2 primeiros dias ao qual eu fiquei na cidade, não fui pro evento, né? Fiquei me comunicando totalmente via mímica. A internet lá é totalmente bloqueada, você não acessa Google, você não acessa Facebook, você não acessa Google, você não acessa uma gama de serviços. Google Maps, Então, Gmail, você já não acessa seu calendar, você já não acessa nada. uma E pergunta todo importante que eu acho que muito programador deve ter se perguntado agora que você estava falando isso. Consegue acessar o Stack Overflow? nada, tipo assim, é uma outra internet lá. E aí, bem, Uber, nada tinha lá. Eles tinham todas as versões, eles tinham esses produtos, mas nas versões deles, e assim, tava na língua deles, para ser sincero, não consegui usar nenhum dos aplicativos. Então foi bem engraçado. Mas aí chegando lá no evento, a gente ficou em um laboratório, né, durante uns 5 dias. Então, foi 5 dias trabalhando 16 horas por dia. A gente tinha um desafio ao qual era construir um carro autônomo. Nós recebemos um Honda Civic 2016, um LiDAR e algumas câmeras. A gente tinha, como nós tínhamos 5 dias, né? Obviamente nós não codificamos tudo do zero. Nós utilizamos um framework chamado AutoWare. Esse framework, ele é um framework de alto nível, então, basicamente, você pluga Você faz algumas configurações, pluga o software no carro, os sensores, escolhe os algoritmos e sai rodando. Claro que de uma forma bem grosseira. Para você poder fazer isso, você tem que ter um bom conhecimento de quais são os algoritmos, como parametrizar eles, como é que você conecta, como é que você hackeia o carro para que você tenha acesso ao controle a central de controle do carro para você poder programar aceleração, volante e etc. Saber lidar com o LiDAR, com os dados de um LiDAR e etc. Mas Então, só para entender, assim, tipo, te deram um carro como se tivesse pego da concessionária, assim, não tem nada de modificado até então. Tava normal. exa exatamente. E, bem, nós tínhamos o desafio de hackear o carro, configurar todos os sensores e fazer com que ele andasse 2 quarteirões, com que ele trocasse de faixa, parasse na frente de um pedestre atravessando a rua, parasse no semáforo e desviasse de objetos. Bem, Só uma basicamente, outra.
Uma outra dúvida, esses 2 quarteirões aí eram um ambiente, tipo, simulado ou não? É rua de verdade mesmo, com pessoas andando? É o mais engraçado. Nós estamos em um local bem afastado de qualquer tipo de cidade. Era um centro industrial com diversas empresas. Essas empresas, na verdade, eram diversos laboratórios. E sim, era um ambiente real, com pessoas trabalhando lá e andando na rua e tudo mais. Só que, como era um lugar bem remoto e um ambiente industrial, tinha pouquíssimas pessoas na rua. Mas, sim, de vez em quando aparecia um ou outro andando lá na calçada. E o Entendi. que era Esse teste que você falou, tipo, o carro parar com um pedestre, era um pedestre real? Era tipo um beleza. teste em produção? Esse aí, esse aí também é uma história muito engraçada, porque nós tínhamos um manequim, né? E esse manequim, teoricamente, deveria ser puxado por uma corda. Mas é muito engraçado, eu tenho fotos disso. Ele, na verdade, ele não estava sendo puxado por uma corda, ele estava sendo empurrado por uma pessoa. Então, se qualquer coisa acontecesse no carro e ele passasse na frente do manequim, ele passava na frente da pessoa também. Na frente não, por cima da pessoa também. O manequim ia virar só meio que ali uma espécie de um para-choque da pessoa, só, né? Exatamente. Não, foi loucura. E aí, bem, nós fizemos, eram 4 equipes, fiquei em terceiro lugar. Eu não cumpri todos os requisitos, mas o nosso carro conseguiu dar a volta nos quarteirões, conseguiu trocar de faixa, parar no semáforo e parar na frente quando um pedestre estivesse atravessando, né? A gente não conseguiu Não desviar matou de... ninguém. Não, mas teve um momento lá que o meu carro, ele bugou e ele começou... E isso eu tô falando do carro real, num teste real, comigo dentro, comigo e a minha equipe dentro, e ele começou a andar em círculos, independente das instruções que a gente tinha programado para ele. Foi loucura. Caramba. Mas a gente tinha um botão ao qual a gente apertava e ele trocava para o modo manual. Então a gente pegava de volta o controle do carro. Mas Bom, pelo E aí menos lá, isso. e lá a gente ficou esses 5 dias. A gente recebeu algumas instruções desse framework que foi desenvolvido pela Universidade do Japão. Então, as pessoas que desenvolveram estavam lá para dar suporte, para ensinar a gente a usar. E, ao final de tudo, a ideia era que as pessoas conseguissem utilizar aquele framework, conseguissem concluir os desafios e, obviamente, como todos os hackathons, a empresa estava olhando ali quem é que saía melhor para poder contratar os profissionais, né? Porque se para programar, para contratar programador já é difícil, imagine para contratar um programador para programar um carro autônomo. É infinitamente mais difícil. E aí, bem, foi fantástico. Acho que foi um dos eventos. ah, eu fico muito na dúvida entre esse evento da China e o evento que eu fui 2 semanas atrás na Grécia. Assim, qual que foi o mais épico, digamos assim? Porque no evento da China, putz, estava ali num ambiente com o mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro. Foi um evento absolutamente gigante. A imprensa inteira da China estava lá. Então foi algo muito, muito especial e eu aprendi muito, muito, muito. Que legal. Aproveitando, tira uma dúvida aqui, como é que foi? Tipo, você se submeteu e aí chegou lá e, tipo, escolheram as equipes randomicamente ou não? Você já submeteu participando de uma equipe? É bem um hackathon ao qual acontece aqui no Brasil mesmo. Você tem a opção de submeter a sua equipe ou se submeter sozinho. Eu me submeti como um participante individual e lá eu escolhia, não escolhi, né? Conversando, formei um grupo e era um Legal. grupo de pessoas da Turquia e da Índia. Isso, da Turquia e da Índia. E lá a gente se conheceu, começou a estudar junto, todas as pessoas ali envolvidas, elas tinham um conhecimento
já tinha um conhecimento prévio de desenvolvimento de carros autônomos, mas não necessariamente do framework que a gente estava utilizando. Então a gente começou a estudar, então a gente começou a ver ali sobre ROS, AutoWare, a configuração dos sliders e tudo mais. Putz, que bacana, cara. Legal que além de você, né, tipo, ter tudo essa, vamos dizer assim, sair totalmente fora da caixa, num contexto totalmente diferente do seu, numa língua totalmente diferente. Ainda você teve que, né, vamos dizer assim, conhecer pessoas de outras nacionalidades que também não faziam parte daquele contexto ali. Uma experiência e tanto, hein? Putz, muito Então, bacana. assim, foi uma experiência muito, muito, muito incrível. Que legal. E a gente já vai entrar também aqui no assunto, você contar um pouco pra gente como é que foi esse evento lá da Grécia, que você já até comentou aqui, né? Mas só para a gente finalizar, vamos dizer assim, o assunto China. Primeiro, pagaram mesmo ou não Pagaram, pagaram? pagaram. Eu cheguei lá e aí pagaram e me pagaram em dinheiro. Então, na volta, foi uma Nossa, declarar esse dinheiro e tudo mais. Mas deu tudo certo no final. caramba, que rolê, hein? Acho que a melhor parte foi de não ter sido de tráfico de pessoas, na verdade. Não, com certeza, isso aí não tem dúvida, já pensou? Mas aí, conta pra gente então, né? O que você foi há 2 semanas atrás? Eu sei que, na verdade, na primeira você foi pro Catar, que eu até te mandei um inbox lá, um alerta. E depois você foi Exatamente. pra, pra Grécia. Cara. Como é que foi essa viagem? Conta pra gente. Beleza, beleza. Bem, vamos lá. Eu comecei, né, então, submeter. Bem, dando um pouquinho de contexto, depois que eu parei com o tema de inteligência artificial e tudo mais, passei por um período trabalhando, voltei a trabalhar com desenvolvimento de software em aplicações web, né? E passei um período ali com liderança, com gestão, e agora que a gente voltou da pandemia, comecei a submeter a palestras novamente, só que agora eu comecei a submeter palestras para o mundo inteiro e não só para o Brasil, e especificamente com o intuito de divulgar um projeto open source que eu trabalho já faz uns 2 anos. Daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho sobre ele. Com E, certeza. bem, no CityJS, a minha palestra ela foi aceita. O CityJS, para quem não conhece, é um evento de JavaScript que acontece no mundo inteiro. Inclusive, já teve edição aqui no Brasil. Então, originalmente ele é de Londres, teve uma edição na Índia, uma edição no Brasil, aí teve a edição da Grécia e acho que esse mês vai ter uma edição aí na Singapura. Bem, é um evento muito grande. É... No caso da Grécia, foi o primeiro evento de JavaScript feito na Grécia da história. Então, eles nunca tinham feito um evento sobre JavaScript até então. E nós tivemos em torno de uns 300 participantes. O que foi bem legal para um evento que, assim, é o primeiro evento de JavaScript da Grécia. É um dos primeiros eventos pós-pandemia, né? Então, para todo esse contexto, ter 300 pessoas lá, eu acho que foi fenomenal. E, Sem contar que eu acho que uma coisa também que agrega um valor e tanto para a experiência, eu acompanhei os seus stories, cara, o local onde foi o evento. Também achei muito sim, bacana. Conta um foi pouco um pro ambiente pessoal. totalmente aberto em um dos teatros, né? Mas, não sei se um dos mais importantes, mas é um ponto turístico o lugar. Então, é um teatro bem estilo Grécia Antiga, todo aberto, gigantesco, foi fenomenal. E, bem, com um telão gigantesco, um telão assim, eu não sei quantos metros tinha, mas o telão em si, ele devia ter uns 3 metros de altura e o telão ele estava um pouco suspenso, então ele estava mais ou menos uns 10 metros de altura. Estava uma coisa muito legal. Bem,
E aí a gente foi, o tema o tema da minha palestra lá foi sobre o Herbs.js, né? E assim, o que eu posso dizer é que essa experiência ela mudou completamente minha visão sobre diversas coisas. A experiência que eu tive lá, as pessoas que eu conheci lá, foi muito especial, porque eu conheci muitas pessoas que podemos considerar que são, para alguns, heróis, né? Eu conheci o Ujo, ele faz parte do time da TC39, que é um time que toma as decisões sobre o futuro do JavaScript, basicamente, o que entra e o que não entra no JavaScript. Então, assim, é um time que influencia em 101% o mundo inteiro. Ele também trabalha no Chrome e no compilador do Node.js. Então, assim, um cara que é fenomenal. Conheci também o Caio Simpson, que, para quem não conhece, é uma pessoa super influência, que ensina sobre JavaScript. É tão engraçado que ele é tão grande que ele é como o Elon Musk, assim. Qualquer coisa que ele fala, ele move a comunidade de um jeito absurdo. E, bem, foi muito legal conhecer essas pessoas, porque, bem, primeiro, elas eram meus heróis. Pessoas que eu falava, uau, eu vou conhecer essa pessoa, que fantástico, né? E segundo, foi especial também porque eu vi que eles são meros humanos, assim como eu, assim como todo mundo, né? E isso é legal porque me mostrou que eu também posso ser um dos meus próprios heróis. Eu posso um dia chegar no nível deles. Eu não preciso ser especial, um super gênio, nem nada do tipo, para eu chegar aonde eles chegaram, né? Então, definitivamente, quando eu voltei aqui para o Brasil, minha mente mudou completamente, assim, hoje eu tenho um novo threshold da onde eu quero chegar, um novo horizonte, né, da onde eu quero chegar. Eu vejo que isso é muito mais fácil do que eu imaginei que seria. E a comunidade open source, né, que, bem, é onde eles estão fortemente envolvidos, é um lugar que, putz, abraça você. Antes desse evento, eu via contribuidores do Node.js, contribuidores de projetos importantes como uma linguagem de programação, como pessoas também que, uau, essa pessoa era fenomenal, ela coda diretamente na linguagem que eu uso. Uau, impressionante. E hoje eu vejo... Quase um deus, né? Exatamente. E hoje eu vejo só mais uma pessoa, assim como eu. Tanto é que, não desmerecendo ninguém, claro, mas eu vi que, putz, essas pessoas não são especiais, elas só vão lá e gastam um tempo estudando e tentando contribuir no projeto. E quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu fiz um PR no Node e putz, começou. Estou me tornando o herói né, que eu tanto almejava naquelas outras pessoas. E foi uma experiência que, de novo, mudou totalmente minha mente sobre as coisas que eu posso fazer, quem eu posso ser, o impacto que eu posso ter e tudo mais. Você viu que coisa engraçada, cara? Enquanto você estava falando, não sei se você já, né, parou para pensar por essa visão, por esse contexto, mas você estava falando aqui, né? Eu até te interrompi um momento, falei, tipo, ó, você, né, via essas pessoas como se fosse, vamos dizer assim, deuses, né? E você precisou ir para a Grécia, que é um lugar muito famoso quando a gente fala, né, questão de deuses e tal, para verificar, para ver, né, de fato que essas pessoas não são deuses. Olha que É engraçado. coisa bacana. Legal, cara. O contexto, né, interessante. Mas eu tenho uma experiência um pouco parecida assim contigo. Comigo rolou no MVP Summit lá na Microsoft em 2019, a gente estava lá, e na época, cara, eu tava muito envolvido com a comunidade de Xamarin e tal. E aí,
cara, eu passando assim no evento, um amigo meu me cutucou, Thiago Bertuzzi, não sei se você lembra, conheceu ele, mas ele Sim, me cutucou assim e falou: Olha ali, tá vendo quem tá ali? Aí eu olhei, era o Miguel de Casa, né? Só um dos criadores do Xamarin, tecnologia na qual eu tava trabalhando naquele momento. E tava super, né, envolvido na comunidade e tal. E aí ele falou assim, ele olhou pra mim, ele falou: Nossa, o cara tá ali no computador, tá sério. Se ele não tivesse ali, eu acho que eu ia lá conversar com ele. Eu falei: Ah, eu vou. E tinha uma galera, assim, você percebia que tinha uma galera, assim, meio em volta, e ele tava numa mesa, assim, lá no, na Microsoft e tal, e ele no computador ali. E você via que tinha uma galera que tava, assim, meio olhando, mas tava meio sem, né, com querer medo. ir, meio com receio e tal. E aí eu peguei e fui lá. Cara, super com receio de chegar lá e, sei lá, ele, né, sei lá, me destratar. Ele falou: Dá licença aqui que eu tô ocupado, enfim. E o cara simplesmente, eu me apresentei, né, falei que eu era do Brasil e tal, que trabalhava com Zé e tudo. Ele fechou o notebook dele, virou a cadeira pro meu lado, assim. Aí nisso o Bertuzzi já veio e tudo. E aí ele começou a conversar com a gente, cara. Só que aí você vê que o Que cara não é um deus, assim. Porque chegou num nível que aí ele virou pra mim e falou: Ah, você é do Brasil? Ele falou assim: Eu sei falar português. Aí ele começou a contar, ó, eu falo. Aí ele começou a falar em português, na verdade, né? E aí ele falou: Ó, eu sei falar legal. português. A minha esposa é brasileira. E eu sou casado há muitos anos e tal, eu sei falar português. Aí logo ele começou a contar a história da vida dele, ele tirou o celular do bolso, desbloqueou assim, ó, isso aqui, eu tenho 2 filhos e tal, isso aqui é minhas filhas aqui, começou a mostrar foto, tudo. E aí eu falei, caraca, cara, eu tô conversando com o cara que criou a tecnologia que eu trabalho hoje, e o cara tá aqui mostrando as fotos do filho dele, falando que ele gosta de vir pro Brasil, que ele vai lá pro sul e tal, pra, né, estado onde a família da esposa dele mora e tal. Eu falei, que negócio louco, cara. Foi uma coisa, uma Não, experiência animal. e é legal porque é quando você vê que as pessoas, elas são só pessoas, né? Exatamente. Exatamente, são pessoas. Agora conta um pouco pra gente, cara, o que que é esse Herb.js? Falei certo? Exatamente, o Herb.js. Bem, Herb.js. exatamente. Bem, o Herb.js ele é um framework para que você possa focar no seu domínio, ali no código que realmente importa, né? Se você parar para pensar, quando a gente está desenvolvendo um software, sei lá, um microserviço, por exemplo, uma API, né? A gente tem ali os endpoints e tal, a gente tem features ali, features para resolver problemas, beleza. A resolução do nosso problema, o código que realmente tem valor, ele geralmente está ali no nosso service, no nosso use case, no nosso, né, nosso domínio, depende de como cada um organiza seu código. E todo o restante, as rotas, clients, repositories, eles são importantes, claro, mas não são eles que resolvem o problema. Se você parar para pensar, de todas as APIs que você está desenvolvendo na sua vida, quantas vezes você não desenvolveu as suas rotas na mesma estrutura, né? Eu, falando até por mim, eu passei muitos anos copiando e colando o meu eu tinha um boilerplate, né? Copiava e colava a estrutura ali de controllers, de rotas e adequava a API que eu estava desenvolvendo. Mesma coisa para o repository ali, camada de dados, de consulta, eu tinha meu boilerplate, copiava e colava. E olha o quanto de tempo que a gente gasta, nós desenvolvedores, para desenvolver, para escrever esses códigos que são repetitivos. Eles não são, e não é nem legal escrever eles. É chato pra caramba. É porque você Porque fala, putz, de novo tô aqui copiando e colando a mesma coisa. exatamente, a parte legal mesmo é ali na regra de negócio, que é onde você vai começar a pensar, montar o seu algoritmo e etc. Então, fora documentação, fora autenticação, fora features de auditoria, fora tudo isso. Então, o Orbis ele vem para você desenvolver o seu use case e todo o restante ser provido para você automaticamente. Então, a gente lê o seu código e a gente monta a documentação para você, a gente monta uma camada REST, uma camada GraphQL, a gente monta, sei lá, a camada com Mongo, uma camada com Postgres, se você quiser. Pode escolher lá. Eu quero montar um projeto assim, 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 assado. Pá, tá aqui. Você só escreve a sua regra de negócio, suas entidades.
Então, assim, você foca muito mais na parte, entre aspas, divertida, né? Que é onde você vai pensar, é onde você vai montar seu algoritmo, onde você vai resolver o problema de verdade. E todo aquele código repetitivo que a gente copia e cola, né? Muda uma coisinha ou outra, mas geralmente não é nada super, a gente, tipo, entrega para você, né? A gente não gera o código, isso é muito importante dizer, a gente não gera código. A gente vai te entregar, por exemplo, uma instância do Express configurada, sei lá, um Apollo configurado para ti, um repositório, uma instância de um repositório configurado para ti, né? E aí você faz o que você quiser com ele. É Poxa, cara, basicamente que isso aí. bacana isso aí, porque você ganha um baita tempo, né? Imagina só, baita tempo que você tem que Exatamente. ficar ali copiando e Por- colando, sempre o mesmo código. Você economiza tempo e você também constrói aplicações muito mais seguras, porque não seguros propriamente dito, mas consistente, pois acredito que muitos desenvolvedores também editam um arquivo, uma propriedade nova. Coloquei uma propriedade na minha entidade lá. Tem que mudar o use case. Tem que mudar as rotas. Tem que mudar a validação de entrada. Tem que mudar a validação no repositório. Tem que mudar uma série de arquivos por conta de uma pequena modificação. Como a gente já faz tudo isso em runtime para ti, né? Quando você altera uma coisa na sua regra de negócio, ou na sua entidade também, a gente atualiza todos os outros componentes. Então, você acaba tendo apenas um ponto de modificação, um ponto para você focar e prestar atenção, e etc. Putz, cara, que É, legal. E tem eu acho. bastante gente trabalhando nesse projeto hoje em dia? Bem, hoje esse projeto ele foi criado dentro da Vortex. A gente tem, eu vou fazer um chute assim, mais de 20 contribuidores, né? Sendo que a grande maioria é dentro da própria Vortex, mas hoje nós temos já alguns poucos contribuidores. De novo, vou fazer um chute em 5 contribuidores que não são da Vortex, e também temos uma outra empresa que também já está utilizando o Herbs, que também, fora do contexto da Vortex, que é onde a gente criou Que esse framework. legal, que bacana. Acho Não, que e eu, é legal para as pessoas também, por exemplo, não só conhecerem como que funcionam os projetos open source, e também para começar, né, contribuir, saber um pouco mais de como fazer para contribuir em um projeto open source. Gostaria de puxar um assunto aqui também que está relacionado com isso, e não estou querendo sair ainda desse tema, eu acho que tem mais algumas coisas que dá para a gente explorar aqui sobre esse framework, mas eu vi, acho que recente, não sei se foi semana passada ou essa semana, que você fez um history com o seu primeiro PR pro Node, né? E aí? Curtiu a experiência? Eu vi que você. Conta um pouco pra gente. Eu acho que você estava escrevendo uns testes, uma coisa assim, não é? exatamente, exatamente. Bem, com todo esse meu envolvimento com o Herbs.js no mundo open source e tudo mais, junto com o evento da Grécia, com as pessoas que eu conheci lá, né, eu comecei a me interessar, putz, beleza, eu já conheço o mundo open source, e eu acabei de ver que essas pessoas, elas, né, não são tão especiais assim, e eu sou tão bom quanto elas. Então eu posso também contribuir no Node, assim como elas. Então, beleza, vamos atrás de fazer isso. Conversei com algumas pessoas, Eric Wendell foi uma delas, que me ajudaram, me deram algumas dicas de por onde começar, e eu comecei pela cobertura de testes. Basicamente, eu acessei uma página que, para ser sincero, não lembro de cabeça agora, mas a gente vai deixar aí na descrição do vídeo, que você pode consultar a, a cobertura de teste, né, do Node. Então, lá eu comecei a olhar algumas classes que eu achei que eu poderia cobrir e que elas não estavam, algumas linhas não estavam sendo cobertas. E foi isso que eu fiz. Baixei o projeto, buildei ele, comecei a olhar um pouco a estrutura, fiz alguns testes para poder aprender a modificar os arquivos e, né, não quebrar tudo. E aí eu implementei meu teste. E foi um teste simples ao qual acho que qualquer um aqui que já trabalhou com testes já fez na vida. E eu consegui cobrir não só a linha que eu queria, eu acabei cobrindo outras linhas também, que foi muito legal. Então eu submeti o meu PR
Atualmente, ele ainda não foi mergeado, mas ele já tem 2 approvals. E foi sensacional, porque eu tive esse sentimento de, putz, olha só, eu posso fazer as mesmas coisas que os meus heróis fazem. Uh, eu sou tão capaz quanto eles. Então, isso foi muito legal porque foi um PR, eu cobri algumas linhas, eu escrevi, eu vou fazer, não lembro de cabeça, mas escrevi umas 15 linhas de teste, mas foi sensacional, porque eu provei para mim mesmo que, putz, olha só, agora eu tô com o meu nome, eu vou estar com, vou ter o meu nome do lado do nome dos meus heróis, né? E não era tão difícil quanto, não é tão difícil quanto eu imaginava. E além disso também, você vai poder amanhã depois, por exemplo, usar uma versão daquela, né, do framework, enfim, do que for que, né, você, quando eu digo você agora também, a pessoa que está acompanhando a gente, né, quando você contribui para um projeto open source, né, e aí, por exemplo, o seu pull request ali, o seu PR foi mergeado lá, na nova versão que vier daquele, né, seja o framework, o que seja que você contribuiu, você vai usar o negócio para poder falar assim, eu ajudei a construir isso aqui. Tem um pedacinho desse código aqui que foi eu que escrevi, sabe? Independente Exatamente. do tamanho que seja. Eu acho que essa é a ideia da comunidade, né? Sim, São todo mundo contribuindo um pouco para um determinado, né, bem maior ou para um determinado, vamos dizer assim, para um determinado objetivo, né? Nesse caso, o objetivo, no caso, é esse projeto, né, famoso aí no mundo inteiro, que é o Node.js. Cara, sim. muito legal, cara, muito legal compartilhar um pouco E dessa experiência com o pessoal de projetos open source. não, isso é só o começo, assim. Esse acho que foi só um teste unitário que eu produzi, que inclusive é um teste unitário em uma classe que impacta muitas pessoas. Eu fiz um teste unitário na classe Source Map, que é uma classe responsável por fazer o mapeamento dos arquivos que foram transpilados ou minificados, né, para que você possa fazer debugar, e coisas, fazer o link, né, entre um arquivo minificado e o original. Um arquivo que, com certeza, todo desenvolvedor JavaScript aí usa diariamente por debaixo dos panos. Bem, é só o começo, assim. Eu comecei com testes unitários, só estou esperando meu primeiro PRC aprovado para que eu possa ter um ciclo completo, né, de contribuição e depois começar a procurar outras coisas e basicamente sentar a bunda na cadeira e trabalhar nesses projetos. Acho que esse é o único segredo que tem para qualquer projeto open source do mundo. Não importa o quão complexo ele seja. Quer contribuir no Docker, no C++, no Go, no Node, em aplicações da NASA, né? A gente sabe que tem alguns repositórios da NASA, no GitHub. Quer contribuir lá? Esse é o segredo. Senta a bunda na cadeira, começa a estudar como contribuir e faz sua contribuição. Acho que, Pô, assim, legal, legal. o que eu fiz. Sim, sim, essa é a ideia aqui. A gente está, né, hoje aprendendo um pouco mais com a sua experiência, suas histórias aí. E voltando pro assunto do Herbs, acho que agora eu falei certo, Herbs.js, Sim, sim. conta um pouco pra gente, até para quem, né, não tá ouvindo aqui, for acessar lá e tiver esse interesse em contribuir um pouco com a comunidade, com esse projeto, em que linguagens que vocês estão trabalhando lá hoje? Beleza, beleza. Bem, o Worms, ele hoje está voltado para o JavaScript, né, para o CommonJS. Mas eu acho que para quem aqui não for de JavaScript, ele também é interessante pela sua filosofia de você focar realmente no que importa e todo o restante, que é o código de infraestrutura, ser provido de forma automática para você. Assim, você não precisa de um Herbs para poder automatizar certas coisas no seu código. Mas, para quem é de JavaScript, bem, ele é um framework totalmente voltado para o CommonJS. E, basicamente, ele é todo modularizado. Você tem uma biblioteca core, né, que ela vai te auxiliar a você escrever as suas entidades e os seus use cases de uma determinada forma, ao qual
deixa o código um pouco mais documentado, um pouco mais estruturado, e também serve para que nós possamos coletar alguns metadados do seu código, né? O nome do seu use case, o nome dos steps que o seu use case tem, né? Geralmente muitos desenvolvedores usam comentários. Validação, validando os dados de entrada. Verificando se os dados já existem no banco. Salvando os dados na base e etc. Lá a gente utilizou uma coisa semelhante, então a gente pega essas informações de validação da sua entidade. O campo tem tal tamanho, tem que ter tanto, tem que ser obrigatório, tem tamanho mínimo, tamanho máximo, etc. E aí, depois disso, a gente usa outras bibliotecas, que aí, essas bibliotecas lê os dados do seu use case e começa a fazer coisas. A gente tem uma biblioteca para gerar documentação, que é o Herbs Shelf. A gente tem uma biblioteca para gerar uma camada GraphQL, que é o Herbs to GraphQL. A gente tem uma biblioteca para poder gerar uma camada REST, Herbs to REST, e assim por diante. Né? Então, e o legal é que essa biblioteca, esse framework, na verdade, né, ele pode ser usado com qualquer outro framework que você já esteja acostumado. A ideia não é substituir nenhum outro tipo de framework, né? E sim usar ele em conjunto. Automatizar, né? Toda a camada de infraestrutura. Legal. E até também acho interessante, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, também o projeto ele não fica amarrado ao Herbs, né? Qualquer momento, por exemplo, sei lá, o projeto tomou a decisão de não utilizar mais ele, conseguiria, por exemplo, remover o Herbs do projeto e, sei lá, seguir vida? Eu acho que não. Não? Hoje ele não seria tão influente como você escolher entre Angular e React, mas se você escreve ele utilizando o Herbs, para você desfazer, acho que daria um trabalhinho. Então, quando você escreve uma aplicação Eu não digo Herbs, assim, desfazer a aplicação, mas eu quero dizer no sentido assim, por exemplo, agora a gente não vai utilizar mais e a partir de agora não vai criar coisas novas mais utilizando o Herbs. você consegue porque o Herbs, pelo fato dele ser modular, né, a gente te dá total liberdade de você utilizar Herbs onde você quer e onde você não quer. Então, por exemplo, você está utilizando o Herbs no seu core para construir seus use cases, suas entidades, a sua camada GraphQL você construiu utilizando o Herbs. A partir de agora, você não quer mais utilizar o Herbs, você tem a opção de criar os seus resolvers, seus esquemas de forma totalmente apartada. Você pode fazer isso. Mesma coisa para as outras camadas. Você construiu seus repositórios e em algum certo momento você não quer mais utilizar o Herbs, você pode continuar criando suas queries e tudo mais na mão, sem utilizar o Herbs, e vai tudo funcionar em conjunto e não vai ficar um código gambiarrento, porque da forma como a gente desenhou justamente para que o Herbs não seja algo que vai engessar a sua aplicação, né? Legal, legal. Bom, última pergunta, eu sei que né, o nosso tempo aqui está um pouco curto, a gente vai precisar daqui a pouco parar por aqui, porque o Ítalo tem um outro compromisso, mas isso não significa que ele não possa voltar aqui num segundo episódio, num outro momento, já fica aqui o convite, também já fica aqui o meu agradecimento, mas uma última pergunta que eu gosto de fazer para os convidados aqui, antes da gente entrar um pouco, né, falar das suas redes sociais e tal, eu sempre gosto de, né, desde essa segunda temporada aqui eu tenho feito isso, que se eu puder, quem que você gostaria de ver aqui no teste em produção? Alguém, por exemplo, entre aspas, para sentar aí nessa cadeira para trocar uma ideia, compartilhar experiências. Obviamente, ninguém muito impossível, alguém de preferência que se você tem o contato, consiga ter influência de nos ajudar a convencer a vir para cá. Quem que você indicaria? Temos vários nomes aqui, mas acho que eu poderia ser dois nomes. O Jonathan, como você já conhece, e o Eric Wendell, acho que seriam pessoas que têm histórias aí bem legais para contar e agregaria demais aqui nesse canal.
Legal. Bom, depois eu vou pedir o contato. O Eric, eu ainda não sei se eu vou conseguir. O pessoal que está assistindo aqui não cria expectativas, porque a agenda dele deve estar bem concorrida agora. O cara está bem famoso, mas a gente vai tentar. Obrigado. Eu vou contar com a ajuda do Ítalo aí. E agora conta um pouco pra gente, Ítalo. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, seu canal no YouTube, como é que faz? Beleza. Bem, como já comentamos aí mais cedo, geralmente meu nickname é ItaloJS ou ItaloJS underline na maioria das redes sociais, né? E, bem, você pode me comunicar pelo LinkedIn, Twitter, e só. Geralmente essas duas redes sociais que eu utilizo mais. É, E, bem, no YouTube você pode me encontrar também por ItaloJS. Lá eu comecei há pouco tempo a produzir alguns materiais sobre Herbs, vou também falar um pouquinho sobre... Começar a falar um pouquinho sobre a arquitetura de software lá. E eu sou super acessível, então qualquer momento que você quiser entrar em contato comigo, só me mandar uma DM que eu vou com certeza responder você. Não precisa ser formal nem nada do tipo, sou super sossegado. Fala aí, pode convidar para tomar uma cerveja, né? Exatamente, uma cerveja que eu estarei lá. Legal demais. Ítalo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E para o pessoal que está acompanhando, né? Obrigado para quem está acompanhando a gente até agora. Se um último recado aqui, pessoal que está acompanhando, fique sabendo, se você ainda não conhece esse podcast, né, e os demais aqui do quadro Teste em Produção, eles também estarão, né, em formato de esse vídeo que está aqui no YouTube, também estarão em formato de podcast lá no Spotify. Basta pesquisar por Teste em Produção ou Sobrinho de TI, vocês vão encontrar. E se você está acompanhando a gente pelo Spotify, saiba também, se você ainda não conhece o canal, né? Acesse aqui o nosso canal, Sobrinho de TI, aqui no YouTube, se inscreva, nos ajude. E, Ítalo, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Bom, tchau pessoal e até o próximo Teste em Produção.